Boa noite a todos. Jesus, faça morada em nossos corações. Que possamos cada dia mais nos sentir abraçados, aconchegados em seu seio de amor. Para que assim consigamos fazer a nossa trajetória de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz. E distribuindo a todos aqueles que acompanham conosco as luzes do amor, do carinho e da atenção. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando Jesus subiu ao monte e começou a fazer o seu pronunciamento sobre as bem-aventuranças, ele escolheu uma primeiro, a que faz a abertura ao sermão dos montes. Jesus coloca a primeira, a humildade de espírito, visto que a felicidade futura de cada um depende de como nós olhamos para nós mesmos. Foi proposital essa colocação do Mestre Jesus, o porquê de iniciar a tua fala com a bem-aventurança, humildade. Por que ele fala humildes de espírito? Por que ele não usar somente humildes? A justificativa é que existe várias formas de humildade. Nós temos a humildade de posição social, a humildade de haveres, a humildade da profissão, de trajes, de fisionomia. E todas essas humildades não são do espírito. Elas fazem parte da matéria. Ela envolve a parte externa nossa. E há aqueles cujas palavras, que muitas vezes usam de carinho, de bondade, de doçura e de beleza, mas no interior dele não há beleza espiritual. É só soberba. É só, muitas vezes, grossura interna. É uma forma de manifestar-se não de acordo com os ensinamentos do Pai ou os ensinamentos de Jesus. E há aqueles também que não permitem que esse sentimento domina seu coração. A verdadeira humildade, assim como todas as demais virtudes, elas são internas e não externas. Por isso que a referência do Mestre Jesus é humildade de espírito, e não humildade de pessoa, de condições. Ele está dirigindo ao espírito imortal. Então ele chama-nos a atenção, porque muitas vezes o que trazemos no exterior, nós não levamos no interior, ainda não desenvolvemos. A humildade do espírito, portanto, é fruto de uma conquista, de um trabalho. E nós bem sabemos que não é um trabalho fácil. Há quantas encarnações nós já estamos peregrinando aqui à procura de nos aperfeiçoarmos? Há muitas encarnações. Então, para que a nossa alma se eleve, que adquira mais luzes, necessário faz que nós aprendamos a ser humildes. Não é possível, portanto, aprender algo ou buscar o conhecimento sem que a humildade esteja no coração.
Então, mesmo que nós vamos adquirir conhecimentos para o nosso intelecto, é necessário que nós estejamos humildes, nos predispondo a aprender. Então, é esta a proposta do Mestre Jesus, quando ele nos fala na humildade, para que nós nos predispusemos a apreender. Então, é quando nós nos colocamos na situação de saber menos, à procura do saber mais, de se qualificar. Assim, quando nós estudamos este capítulo, para que façamos as nossas ponderações ou as nossas reflexões, nós vamos observar que Jesus nos faz um convite. Ele nos convida para refletirmos sobre os verdadeiros valores do Espírito. O que realmente vale a pena e que deve ser considerado. E como realizar este propósito? Então, ele nos dá metas, ele nos dá direções, ele nos encaminha para que consigamos alcançar a meta proposta. Jesus, portanto, ele nos mostra que é possível ser feliz, sim, enquanto estivermos ainda aqui neste plano. Apesar de saber que o sofrimento, que as provações são muitas, mas nós temos condições de ser felizes. Não a vida toda encarnada, mas pelo menos momentos felizes podemos estar. Então ele fala que há felicidade, que podemos ser felizes e que conseguiremos conquistar o reino dos céus. Sobre a questão reino dos céus, nós sabemos que significa bem-estar espiritual. E que é uma conquista interna também. Porque o reino dos céus, ele está em nós, dentro de nós. Porque ele, em nosso interior, quando fomos assim criados, foi colocado em nós todas as potências que faz com que nós caminhemos em direção ao nosso aperfeiçoamento de encontro ao Pai. Assim, referindo que o reino dos céus faz uma referência à felicidade ou à alegria profunda da nossa alma. Então, que muitas vezes nós nos enganamos quando achamos que a felicidade ela é externa, que nós vamos encontrá-la aqui fora, do nosso lado, ao lado das pessoas que convivem conosco, ao lado das posses que nós podemos adquirir. E, no entanto, o Mestre vem nos afirmar que ela está dentro de nós. Que para alcançarmos e estabelecermos este reino dos céus em nós, é necessário que nós conquistemos. E essa conquista nós já estamos empenhados há muito tempo. Porque nós não somos viajores do tempo recentes. Temos certeza que já fizemos longas caminhadas, pelo muito que já sabemos, pelo muito que nós entendemos, que ainda é pouco em relação do conhecimento maior, da aproximação com o nosso Pai Celeste, que existe a nossa perfeição. Então ainda temos muito a caminhar. E assim, nós vamos observar a referência que o Mestre Jesus fala com relação ao reino dos céus, na conquista do reino dos céus. Quando ele diz em Mateus 11, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então ele já abre o caminho. Quando ele fala do jugo, o que é necessário para que nós o acompanhemos? Que o jugo é suave, por quê? Porque é feito através do amor.
Ele nos ensina com o amor e através do amor. Então, é estar em obediência a esse amor que emana de Jesus. Ele vem, portanto, nos mostrar o nosso lugar na vida. O nosso lugar na vida. Já pensamos sobre isso? O nosso lugar na vida? E para tanto, para constatar o nosso lugar na vida, nós vamos fazer referência aqui de 3 falas do Mestre Jesus, que está contido no capítulo 7. Todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno, como uma criança, será maior no reino dos céus. Mateus 8. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus 20. Quando convidado para bodas, não tomeis nela os primeiros lugares, mas ide vos colocar ao último, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Lucas 14. Quando nós lemos esses anúncios de Jesus, essas convocações que ele nos faz, nós observamos que ele nos convida a nós nos olharmos intimamente, ou seja, observar a nossa vida íntima, como nós estamos, o quanto ainda há de orgulho e vaidade em nosso interior. Esse orgulho e essa vaidade é que nos tem aprisionado ao longo dos séculos. Quando ele nos aprisiona nas questões materiais, nos bens materiais, nos sentimentos inferiores, e fazendo com que nós nos apeguemos a tudo que está próximo a nós, que está fora de nós. Fazendo com que nós nos impomos, que nós procuremos ser destaques na vida social em que nós nos encontramos. Então, quando ele fala para que nós olhemos para ver o que há de orgulho e vaidade em nós, é para que nós nos libertemos desses vícios que nos têm aprisionado há quantos séculos. É para que nós não nos coloquemos em evidência. É para que nós olhemos na direção do outro e não somente em nossa direção. Assim, se não o fizermos e continuar nessa prática, o que vai nos acontecer? Nós já sabemos também. Nós vamos nos desviar para caminhos não muito felizes, que nos trará sofrimentos, que nos trará, muitas vezes, perda parcial dessa nossa reencarnação, quando nós distanciamos do Pai Celeste. E a preocupação de Jesus é para que nós nos aproximemos cada vez mais do Pai. E para tanto, ele nos convoca a nos vencer-nos. Quem é o nosso grande inimigo? Não é aquele que está fora de nós, não é aquele que está ao nosso lado, é aquele que está dentro de nós. Então, a proposta do Mestre é vencer a nós mesmos. E, para tanto, há uma condição essencial neste propósito do Mestre, a humildade de espírito. Somente através deste atributo do espírito, dessa potência de nossa alma, é que nós vamos entender. Porque ele, quando chegou entre nós, foi a primeira potência que ele evidenciou, ou seja, o seu primeiro ensino. Quando ele nasce em uma manjedoura,
numa família simples e também desapegado aos bens materiais. Então, esta é a primeira prova que ele nos dá dos benefícios da humildade, dessa potência de nossa alma. Então, humildade vem ser, portanto, a primeira condição para a nossa felicidade. Enquanto que o orgulho, nós já sabemos, é o primeiro para a nossa perdição. É aquele sentimento que exalta a nossa personalidade, que faz com que nós desviemos daquilo que nós fizemos de propósito. Por exemplo, nesta encarnação, o que eu me propus a fazer? Eu estou realizando? Ou ainda permito que o orgulho me domine, que o egoísmo me domine, e eu não estou conseguindo realizar estes propósitos sublimes de melhoramento interno? Se o orgulho é a exaltação da persona, do eu, do meu ego, a humildade é a exaltação da minha submissão ao Pai Celeste. É a exaltação do meu sentimento de amor, do meu sentimento de respeito para com o Pai. Ser humilde, portanto, é olhar para si mesmo e reconhecer que está empobrecido em valores espirituais. É reconhecer que precisa dilatar as suas potências internas. É necessário que você olhe e trabalhe essas potências para que elas alcancem o propósito a que nós destinamos. Se se vê pequeno diante da criação e crê que tudo que o Criador fez é maior do que eu. Eu faço parte deste universo. Portanto, eu reconheço que nada sei e que pouco sei de tudo que nada sei. Assim, portanto, eu estou reconhecendo o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso trabalhar em mim mesmo, o quanto eu preciso acelerar as minhas potências. Só que sabemos que para que eu execute esse trabalho, é necessário que eu sinta, que eu me empenhe com muita vontade. A vontade é a mola propulsora para o nosso crescimento. É através da vontade que nós deslocaremos toda a força que há em nós para propósitos nobres ou não. Depende da escolha que nós fizermos. É ter consciência, portanto, dos nossos pequenos recursos espirituais e buscar a aprender em tudo que nós vermos. Tudo e todos têm essa condição de aprender. Porque as oportunidades que nos são dadas, elas são imensas todos os dias. Não é uma por dia, são várias. É que muitas vezes não conseguimos observá-la, analisá-la, dar importância a essa oportunidade. Então é necessário que nós despertemos, porque desta forma nós vamos entender melhor o propósito da nossa vida. Porque nós não estamos aqui falando da nossa vida encarnado. Nós estamos aqui falando da nossa vida enquanto espírito. Ela tem propósitos. E nós já sabemos qual é. É caminhar em direção ao Pai num estado de perfeição. Não tão como o Pai, mas uma perfeição relativa. Então é necessário que nós nos empenhemos, que nós caminhemos depressa. O tempo urge. A palavra humildade, ela tem a mesma raiz da palavra
humus, que significa fertilizante, que significa adubo. Então, a humildade é o adubo da nossa alma. É o adubo que vai nos dar condição para germinar, florescer e frutificar. Veja bem a nossa responsabilidade enquanto espíritos imortais. E já que estamos falando em germinação, florescimento e frutificação, lembremos-nos que nós estamos no período certo, estamos na primavera. É o momento em que tudo floresce, em que tudo germina para frutificar um pouco mais tarde. Então, nós estamos exatamente no tempo e momento certo para realizar essa façanha em nós. Correr atrás deste adubo que vai fornecer elementos para fortificarmos enquanto espírito. Sem a humildade, são palavras do Espírito Lacordaire, que está contido também neste capítulo numa instrução. Ele nos afirma: sem a humildade, apenas vós adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do seu corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então ele nos chama a atenção. E já faz tempo. Há mais de 150 anos que ele falou. E ainda nós estamos aqui carregados de defeitos. Despertai. Despertai, é o que ele fala. Avante. Avante. Não tenhas temor. Você conseguirá. E aí nós perguntamos, como estou adubando meu espírito? Quais os valores que eu estou despertando em meu espírito? O que fazer para conseguir este despertamento? Primeira coisa, não permitir que o meu ego, domine meus sentimentos. Impedindo assim que o meu espírito evolua, porque eu vou ficar preso às sensações materiais, às sensações primárias, a paixões devastadoras, a ambições desmedidas e descabidas. Então, primeiramente, é me controlar. Controlar esta parte que ainda está acordada em nós. Porque faz parte do nosso espírito. Nós ainda nos identificamos como se estivéssemos ainda no momento da criação, onde a materialidade dominava tudo. Nós não tínhamos sensibilidade nenhuma. E hoje sabemos que nós estamos na idade da razão. Então já se faz tempo para que nós corramos atrás da nossa libertação. Por quê? Porque se ainda sentimos a necessidade de reconhecimentos, de estar em deferência, denota em nós a vaidade e o orgulho. Demonstrando assim nossas carências, nossas inseguranças. É hora de mudar. É hora de fazermos o nosso desapego. É hora de alcançarmos a maturidade espiritual que o Mestre nos recomendou e nos recomenda em todas as leituras que nós fizermos do seu Evangelho de amor. Para que nós tornemos mais autoconfiantes, sabendo que nós
podemos e que faremos. E aí Jesus nos fala: todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e todo aquele que diminuir será exaltado. Novamente a fala de Jesus chamando-nos a atenção. Não permitas que teu ego te domine, não permitas que o orgulho e a vaidade ocupem espaço no teu coração. Vamos diminuir a potência desses dois vícios. Vamos superá-los com amor e humildade. Esta é a forma de nós nos vencermos. É o que o Cristo nos pede. E Emmanuel vem enfatizar as palavras do Mestre Jesus quando nos adverte. Sem a humildade, o espírito não pode desvencilhar da trama das sombras, que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Como eu disse, 150 anos. Ela é a única tesoura capaz de cortar o homem, já na idade adulta da razão, mas que se encontra ainda atado ao peso da própria animalidade. Então, somente a humildade que vai nos possibilitar o desligamento nosso desses sentimentos que nos deforma, que nos empobrece enquanto espíritos. Então, o que Jesus nos propõe? Que nós hajamos como a criança, que traz em si inquietações pelo saber, de questionar tudo, querendo apossar do saber. E aí nós vemos a justificativa outra vez na fala do Mestre. Por que ele nos pede que nós hajamos como criança? Porque ele afirma: se vós não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, será maior no reino dos céus. Olha, veja bem a colocação. Se não fizerdes como, não é se tornar criança. É fazer como, buscar sempre, trabalhar sempre a busca do saber. Ele nos pede que nós sejamos mais autênticos, mais tenazes, mais verdadeiros, sem pretensões de superioridade. Isso nós observamos na criança. A criança, ela não tem a pretensão do adulto de se mostrar maior e melhor que a outra criança. Ela ainda não tem aberto em si os vícios que ela carrega. Ela está no momento da aprendizagem. E nós devemos auxiliá-las neste momento de aprendizagem. Portanto, a criança, ela não tem maldade. E Jesus nos fala: olha em tua volta, com a pureza do olhar de uma criança. Assim, você vai perceber que é necessário purificar, transformar e converter. Então, para atingirmos o reino dos céus, é necessário transformar, converter e purificar. Senão, vamos ficar arrastando ao longo das eras em caminhos de sofrimento. Por quê? Ele fala assim: porque quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos, nós botamos para fora todos os nossos defeitos. E aí nós agimos como se fôssemos autossuficientes. Nós agimos como se fôssemos donos da razão. Como se fôssemos
dono das coisas. Por isso que ele nos solicita a olhar a criança, porque ela ainda não concebe essas situações. Ela tem um outro olhar para o mundo. E aqui está o nosso sofrimento. Quando nós nos colocamos melhores do que o outro, que sabemos mais, que somos superiores, nós estamos abrindo o nosso próprio martírio. Jesus nos fala do amor abnegado. A criança, ela tem esse amor pelos pais. Ela respeita, ela aconchega, ela pede o colo. Então, quando Jesus faz esta relação com a criança, ele está falando para nós: haja como ela. Aproxima-se do pai, pede o seu colo, aconchegue-se a ele, porque ele vai te ajudar. Porque ele é responsável por você, assim como você é responsável pelo teu filho. É isso que Jesus nos pede para que nós hajamos como uma criança. Fazer-se como criança é se portar como simples, curiosa para tudo, que deseja aprender. É estar sempre de coração limpo, de sentimento limpo, sem desejo nenhum de se realçar e de grandeza. Criança é assim. Quem tem filho sabe, quem tem neto sabe. É que muitas vezes nós despertamos na criança coisas que não são muito boas. Nós possibilitamos a ela oportunidades desse despertamento. Mas se você levá-la para o caminho do amor, da doçura, da alegria e do carinho, essa criança só vai agir assim. Então ela nunca vai se tornar prepotente e egoísta. Portanto, nós somos eternos viajantes do tempo, através das diversas reencarnações pelas quais já passamos, trazemos em nós emoções e sentimentos que hoje impactam com a nossa vida. Vai provocar situações que nós não conseguimos ainda realizar e definir. Então é necessário que nós avancemos, que nós tentemos ultrapassar esses obstáculos. E aí Sérgio Luiz sugere: anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora, logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Então é o que vai nos levar. E essas conquistas, elas estão intimamente ligadas com as potências que nós temos o dever, a responsabilidade de desenvolver. E a primeira é a humildade. Temos certeza que ainda não somos humildes. Falamos que somos, mas não somos. Tem hora que agimos com superioridade, tentamos oprimir, tentamos subjugar. Então, caminheiro, vamos lá. Como fazer, portanto, esta viagem que Jesus nos fala, que Sérgio Luiz propõe a nós? Como fazer esta viagem e conquistar tão precioso talento que é a humildade? Nós somos abençoados, porque nós estamos em uma doutrina que já nos ensinou isto muitas vezes e nos ensina todos os dias. A doutrina espírita, que já nos revelou todos os mecanismos possíveis para que nós consigamos desenvolver estes talentos em nós, ou seja, essas potências em nós. Assim, quando ele nos afirma, o depoimento de alguns espíritos que daqui partiram
ele nos fala que aqueles que se mostraram humildes aqui na terra são grandes hoje na pátria espiritual. Então nós já temos evidências, nós já temos conclusões, nós já temos afirmativas concretas do que nós necessitamos. E a doutrina espírita, ela pede isso todo dia. Qualquer capítulo do Evangelho que você abrir, você vai encontrar referências a essas condutas para nos aperfeiçoar. A doutrina nos pede a reforma íntima. Todos nós já sabemos o que e como fazer esta reforma. Para que os interesses imediatos não façam dessa nossa jornada, não faça desta nossa encarnação neste momento, para que não repitamos os erros de outras reencarnações. Olhemos para dentro de nós. Verifique o que é necessário mudar. Faça como Santo Agostinho. Questione todo dia a sua consciência. Tudo que eu fiz foi correto? Eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Deixei mágoas em algum coração? Prejudiquei alguém? Então este é o caminho para que nós trabalhemos os nossos sentimentos, para que nós façamos a nossa reforma íntima. E aí, o Evangelho nos aconselha. Eu peguei só alguns, somente 3, para não cansar muito o nosso espírito, porque senão nós vamos ficar atordoados o quanto nós temos que trabalhar. Alguns desses conselhos. Primeiro, o desapego dos bens materiais seria, um dos itens a alcançar. Porque Kardec nos fala, os bens materiais, todos devem ter. É necessário, porém, usá-lo com sabedoria e dar a eles o real valor, que eles são momentâneos, que esses bens podem ser retirados a qualquer instante. O outro conselho, é necessário trabalho, aprendizado, responsabilidade e autoconhecimento. É o que a doutrina nos pede. Pois, à medida que nós encontrarmos o nosso lugar, veja bem, vamos respeitar o lugar do outro, não ultrapassando os limites, colocando em prática o amor ao próximo, ir se despojando dos enganos e das fantasias, procurando em nós mesmos os valores que nos eleva. E o último conselho que o Evangelho nos dá: servir, 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 servir. Amar, amar, amar. Não é muita coisa. Eu acho que nós já aprendemos alguns desses itens, Só falta fortalecê-los, aumentar a intensidade desses princípios, aumentar a intensidade, dar maior luz. Somos eternos aprendizes. Não nos é permitido, portanto, hoje, nessa nossa jornada, ser petulantes. Nós já temos muito conhecimento para continuar ser petulantes, considerando-nos especiais, considerando-nos superiores, considerando-nos portadores de missão maior do que o nosso irmão.
Nós já caminhamos muito, nós já sabemos distinguir tudo isso. Então não nos é mais permitido. E nós não devemos nos permitir. Quando perceber, freie. Eu não posso, eu não devo. Isso me trará sofrimento. Não permitamos que todo o cortejo de malfeitores internos, como a vaidade, a cobiça, o orgulho, a prepotência, encontre lugar em nossos corações, impedindo que a alegria, o amor, a sensatez, a simplicidade se expanda. Então, nos vigiemos. Olha o conselho do mestre. Orai e vigiai. Vigie os seus pensamentos. Vigie o teu coração. Não permita que ele se fortaleça com sentimentos ruins. Não permita. Depende de nós. Ninguém nos faz mal. Somos nós mesmos que nos fazemos o mal. Se já temos todos esses conhecimentos, por que ainda ficar patinando em nossa jornada? Mantenhamos, portanto, simples, plenos de alegria de viver, considerando a oportunidade iluminativa dessa nossa vida, neste momento. Todas as oportunidades que chegam até nós, traz luz. Depende de nós enxergarmos esse facho de luz. Então já é tempo. Assim nós estaremos encontrando o nosso lugar na vida. O da felicidade, pode ter certeza. E eu quero deixar para vocês aqui algumas questões para que nós, porque eu também estou aqui, para que nós reflitamos e pensemos um pouco mais em nós mesmos. Qual é o meu lugar? Qual é a minha posição no universo de mim mesmo? Como eu estou usando o bom senso e a educação nessa jornada? O lugar que eu ocupo é realmente meu? Estou permitindo Deus falar comigo? Através da alma? Ou continuo surdo, ouvindo as vozes externas que eu acho mais legais? Preste atenção, Jesus está falando, acorda, é tempo. Não fique tentando elevar a sua vida de qualquer maneira, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa para o Pai. Então, assim como nós vemos a vida dos nossos filhos uma preciosidade imensa, é como Deus nos vê. Nós somos muito preciosos para Ele. Portanto, respeitemos este amor que Ele dedica a nós. E vamos trabalhar em nós as virtudes necessárias para bem alcançá-las. Assim como dizia Buda há mais ou menos 2.500 anos, de que servem os cabelos e mantos impecáveis, ó tolo? Tudo dentro de ti está confuso e, no entanto, você penteia a superfície. A que devemos ficar atentos? Muito obrigada. Paz e luz a todos os corações que aqui se encontram. Que possam se sentir abraçados e envolvidos com o imenso amor de Jesus e de toda essa espiritualidade que nos acompanha. Muito obrigada. Boa noite.